Meus queridos, paz seja com cada um de vocês. Dando continuidade às nossas reflexões no Salmo 32, hoje pensaremos naquilo que nos é ensinado no versículo 5. Então, Salmo 32, 5 nos diz o seguinte: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Os versículos anteriores, ou seja, 3 e 4, eles marcaram um momento de profunda dor do salmista. Ele cala, ele não confessa os seus pecados. Isso lhe traz profunda agonia. O seu vigor se torna em sequidão, os seus ossos secam dentro de si, e tudo isso é apenas consequência do peso da mão de Deus sobre a sua vida. Então, o versículo 5 que nós lemos hoje, ele relata a decisão do salmista. Ele toma um caminho. Ele decide confessar o seu pecado a Deus. A metade desse versículo fala que o salmista dialoga consigo mesmo, com a sua consciência. Ele diz para si mesmo que ele vai confessar os seus pecados a Deus. É isso que ele faz. Então, a última parte do versículo 5 mostra o que aconteceu com essa atitude do salmista. Qual foi a resposta que ele recebeu de Deus? Ele teve os seus pecados perdoados. Esse versículo 5 traz lições muito importantes para nós quando o assunto é pecado. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma divisão bíblica entre duas categorias de pessoas que reconhecem o seu pecado. Afinal de contas, reconhecer o erro não é tão difícil, internamente falando. Difícil é você reconhecer publicamente o seu erro, confessar a Deus o seu erro. Nós podemos citar uma categoria de pessoas tomando como Judas como exemplo. Judas reconheceu o seu pecado, mas entendeu que não havia mais alternativa a não ser tirar sua própria vida. O filho da perdição narrado em Provérbios capítulo 16, versículo 4. Em contrapartida, aqueles que nasceram de novo, e aqui o salmista pode ser tomado como exemplo, reconhece que não há outro caminho senão o caminho da confissão. Portanto, duas lições são ensinadas no início desse versículo 5. Em primeiro lugar, quando Deus pesa a mão sobre os seus filhos pela culpa do pecado, o seu intuito é produzir arrependimento, é atraí-los para junto de si em contrição. Em segundo lugar, os seus próprios filhos, pressionados pela sua mão santa, reconhecem que não há outro caminho a se trilhar senão o caminho do arrependimento e da confissão. E então nós chegamos ao fim do versículo 5, que diz que o salmista alcançou o perdão, a graça do perdão divino. Quando nós nos achegamos a Deus para clamar a Ele que nos perdoe pelos nossos pecados, duas coisas podem acontecer. Se nós não estamos reconciliados com o Pai mediante a nossa fé no sacrifício e no senhorio do Filho, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos em condição de inimizade contra Deus. Deus ele não se vê na responsabilidade, no compromisso de nos perdoar. Mas se nós já fomos reconciliados com o Pai, se nós já reconhecemos que somos pecadores e que apenas em Cristo Jesus nosso Senhor nós alcançamos essa reconciliação, então nós somos agraciados da mesma forma que foi o salmista Davi. Nós temos os nossos pecados perdoados. Por isso, nós nos aproximamos de Deus com o coração tomado por dois sentimentos muito distintos. Em primeiro lugar, tristeza pela culpa do nosso pecado, porque nós ferimos a lei de Deus. Nós entristecemos o coração do nosso Pai Celeste. Mas também de alegria em saber que o nosso Pai nos trata de maneira bondosa. Se Ele encontra em nós aquilo que é descrito lá no Salmo 51, um coração verdadeiramente quebrantado, contrito, compungido. Se Ele encontra esse coração em nós, como diz o Salmo 51, Ele não despreza. Por isso, que o Senhor encontre em nós esses filhos e filhas que vivem na luta contra o pecado, mas que se caem em pecado, se transgridem a lei de Deus, travam um diálogo sério com a sua própria consciência
e chegam à conclusão de que não há outro caminho senão o caminho da humilhação e da confissão diante do seu Deus. E dessa forma, possamos ser agraciados com o perdão do nosso Pai Celeste, o seu perdão paternal. E a nossa condição, ela seja mudada de sequidão para a restauração do vigor, de morte e de ossos secos para a vida, de pressão da mão de Deus sobre nós para um abraço caloroso do nosso Pai, nos dizendo: vá e não peque mais. Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que Ele possa nos abençoar.